quando a gente fala em sustentabilidade, é difícil porque as pessoas usam essa palavra à torto e direito, assim, elas usam sem o conhecimento, né? Então, às vezes a pessoa quer dizer que determinada coisa se sustenta e ela usa a palavra sustentável. Não é isso, né? Não é por aí. A gente tem na raiz da palavra sustentabilidade uma questão muito mais complexa do que a coisa se sustentar. As coisas se sustentam sem ser sustentáveis. Essa é uma verdade, entendeu? As empresas se sustentam e se sustentaram ao longo de décadas, de centenas de anos, sem serem sustentáveis. A gente está aqui, né? Afinal de contas, a gente está aqui sem que a sustentabilidade de fato aconteça. O que existe é um movimento, é um caminho, são etapas de um processo produtivo que são mais ou menos sustentáveis. E aí, assim, falando de empresa, né? Mas a sustentabilidade, por isso que quando a gente talvez um jeito de explicar, assim, é muito complexo. Tem profissionais que trabalham com isso de uma forma muito mais didática do que eu. Eu não sou especialista em explicar a diferença entre sustentabilidade e ESG, tá? Tem gente muito melhor que eu para falar isso. Mas, assim, o que eu entendo é que a gente tem a sustentabilidade muito mais ampla, abrangendo muito mais questões, e a gente tem o ESG como um termo já muito desgastado também, né? Assim, junto com sustentabilidade, mas quando a gente fala nos termos ambientais, sociais e governança nas empresas, é um termo que está desgastado, né? E que está até em baixa. A grande questão que a gente tem é fazer com que esse termo não se desgaste a ponto das questões, que são as que devem realmente ser tratadas, perderem relevância. Porque a gente só consegue inovação, a gente só consegue avançar e melhorar se a gente tiver alguém olhando criticamente. Para mim, essas análises críticas que são feitas por profissionais embasados, né? Não aquela crítica pela crítica, né? Vou pegar a empresa e vou acabar com né, como chama? Esqueci a palavra. A reputação. Vou acabar com não para isso, né? Mas para, olha, isso aqui não está fazendo sentido, esse cálculo não está correto, enfim. Eu tinha acabado de ter a minha filha, né, a Flora, e estava trabalhando aqui em São Carlos, num contexto de empresas de tecnologia, e eu trabalhava como gerente de comunicação, e não estava funcionando mais a relação de trabalho, enfim. Minha família estava começando a pensar o que fazer com uma área de terra que foi herdada, né? Que meu pai herdou da mãe dele. E era uma área na cidade em que, se ele não produzisse alguma coisa ali, ele ia pagar um IPTU urbano muito grande, ia virar um elefante, assim, gigantesco, porque a gente não ia saber o que fazer com ele.